Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, estamos reunidos, para estudarmos o Evangelho de Jesus. E vamos iniciar a noite, com aquela preparação, cantando a canção que foi feita em homenagem ao mentor de nossa casa, Padre Germano. Ricardo, Cláudio, com vocês. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas poderoso, sempre pronto para nos amparar. Espírito simples, mas fundamental, Padre, seu amor é nosso SEAP é uma dádiva de caridade, feito em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdão e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdão e de amor. Oh, oh, Obrigada, meninos. Vamos fazer uma página de abertura. E aí eu peguei um livro diferente. É o livro da Maíse Braga, e ela teve esse mês aqui entre nós, aqui no Rio. E esse aqui... E esse está psicografado, ou psicografado, dedicatório. Psicografado não, que os minutos são dela. Autografado. Obrigada, minha filha. Obrigada. Mas eu não estou nervosa, não. Não estamos nervosos, não, viu? E aí, vamos ver aqui, peraí. Eu abri, agora eu não lembro qual era dos dois. Vamos ver, vai ser esse aqui. E o título é Enfrentar. Vamos prestar atenção, como diz o Felipe, a gente só vai ler, não vai comentar. Enfrentar tudo na vida é o objetivo de todos nós. E às vezes há quem se ufane dizendo: enfrentei fulano, olha, fulano não conseguiu vencer comigo, porque eu o enfrentei. Há quem enfrente até com violência. Há quem enfrente o outro que o domina ou que tenta dominá-lo, até com violência física. Entretanto, o maior, com certeza, de todos os enfrentamentos é quanto à nossa própria pessoa. É olhar para dentro de nós e, sabiamente, com toda a coragem, perceber quantas coisas que ainda ali estão para serem transformadas em luz. No dia em que percebermos que o grande adversário muitas vezes somos nós mesmos, teremos mansuetude para lidar com o outro. Não importa a situação que o outro nos imponha. Nós vamos saber sair de todas as situações de forma amável, positiva.
Muitas vezes saindo da vida da pessoa, tirando-a da nossa vida, mas sabedores de que enfrentar pela violência, pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade, nunca vai solucionar alguma coisa. Dia virá em que todo ser humano, diariamente, pesquisará a própria consciência para enfrentar apenas aquilo que ele tem de tornar melhor dentro de si mesmo. Que bela lição, né? E tá aí, esse livro fica aqui. Quando vocês chegarem, se quiserem pegar aqui, ficar sentadinho lendo, é rapidinho a leitura. Vamos agora fazer a nossa prece. E nesse momento, elevarmos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, para que nos envolvam amorosamente, com fluidos benéficos, com fluidos reparadores, que possamos receber aquilo que precisamos nessa noite. Toda essa vibração positiva da espiritualidade amiga. Que possamos receber a palavra que nos auxilia na nossa caminhada, que modifica as nossas consciências para nos tornarmos espíritos melhores. Que possamos nesta noite levar também o nosso pensamento àqueles a quem amamos, que às vezes não nos acompanham. E nós gostaríamos muito de que eles estivessem aqui. Se eles não estão fisicamente, estão em nossos corações. Que eles possam receber também todas essas vibrações amorosas. Pedimos por todos os nomes que são colocados ali nas caixinhas, de irmãozinhos encarnados e irmãozinhos desencarnados. Pedimos a espiritualidade responsável pela fluidificação das águas, que coloque ali o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos nas garrafinhas que estão ali, que estão sendo preparadas. Pedimos por esta noite de estudo e pedimos em especial pelo nosso querido Felipe, que hoje fará uso da palavra, que ele possa receber o amparo e a ajuda de Jesus, de Maria, dos seus mentores espirituais, para que ele traga para nós o conhecimento que nós precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, com você, tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez na nossa casa? Seja bem-vinda, minha irmã. Mais alguém? Quem? Ah, você, né? Hoje, sim. É a primeira vez que você vai ouvir uma palestra do Felipe. Então, com vocês, o nosso filhote aqui, né? Querido, muito amado, que hoje está estreando. E olha só, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E apareceu. Tá? É com você. Chorar de alegria pode. Estou nervoso, tá bem? É a minha primeira vez aqui, mas estou muito feliz. Como a Aline me disse, eu estou em casa. Isso. Eu estou entre amigos. Sim. Eu estou com Jesus aqui. Com Germano. Tem mais ou menos 4 meses que a Giovana me mandou uma mensagem. Para quem não sabe, ela é responsável pela agenda dos expositores aqui, falando assim, você não acha que está na hora de você ir lá fazer um estudo? E eu falei, não tá. Aí ela, tô com uma data em setembro. Eu falei, não vou fazer. Aí ela falou, eu vou deixar você pensar. E aí naquela semana tudo aconteceu na minha vida, assim, todos os contratempos possíveis na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E aí eu falei, eu entendi, eu preciso trabalhar para Jesus. E aí eu falei para ela, minha resposta é sim. E eu já sabia de cara qual era o meu tema. Meu tema é Pedro, o apóstolo. Por que eu vou falar de Pedro? Porque Pedro é o apóstolo que mais me incomoda. Prestem atenção no que eu estou falando.
Pedro é o apóstolo que mais me incomoda. E eu estou falando isso numa gama de personagens que contém Judas, o traidor. Pedro é o apóstolo que mais me incomoda e no decorrer da palestra vocês vão entender o porquê. Tá bem? Não é palestra, tá? É estudo. Eu estou aqui na condição de expositor, é um bate-papo, eu preciso que vocês me ajudem, eu estou nervoso, preciso que vocês participem, tá bem? O que vocês sabem de Pedro? Vamos lá, me ajuda. Acho que ele foi o maior parceiro de Ótimo, maior parceiro de Jesus. Quem mais? Traiu não, ele negou. Negou Jesus. Quem traiu foi Judas. A gente vai ver essa diferença. Pedro é o alicerce da... É a pedra. Pedro, vocês só estão falando bem de Pedro. Vamos lá. Mas ele negou Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Para começar, ele se chamava Simão. Tá bem? A gente vai entender essa mudança de nome já já. Natural de Betsaida, uma região ali da Galileia. Mas ele se fixou em Cafarnaum, também na Galileia, cidade vizinha. Tá? Às margens do lago de Genezaré. Águas por onde Jesus passou. Ele tinha como ofício a pesca. Ele era pescador. Tinha a própria empresa, digamos assim, tinha o seu barquinho. Seu irmão era André, outro apóstolo. Era casado, tinha em torno de 60 anos. E o que a gente sabe da personalidade de Pedro? Pedro era explosivo, Pedro era impulsivo. O que mais? Pedro era questionador, Pedro era teimoso. Não sei por que eu decidi falar de Pedro. Primeiro encontro de Pedro com Jesus, que a gente naturalmente conhece, se dá nesse episódio, a pesca milagrosa. Tá? Porém, a gente precisa considerar o seguinte. Dentro dos evangelhos, inclusive os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos porque eles falam sobre a mesma coisa, sob o seu ponto de vista, mas os episódios são bem parecidos, eles narram quase que da mesma forma. João não, tá? Existem alguns hiatos. Até se a gente considerar a própria história de Jesus, dentro do Evangelho, a gente tem de 0 a 3 anos, depois de 30 aos 33, que foi o seu ministério. A gente tem aí uma menção por volta dos 12 anos, onde fala-se que Jesus crescia em tamanho, né, estatura, graça, mas existe um hiato muito grande. Olha que curioso. Imagina quanta história a gente ainda não sabe, né? E aí, o que vem para preencher esses hiatos? O Consolador Prometido, a doutrina espírita. Ela nos traz muitas informações que a gente não encontrava até então nos evangelhos. Tá? Temos aqui a pesca milagrosa. Jesus estava pregando às margens ali do rio Genezaré. Tinha uma grande multidão já o acompanhando. Ele vê um barquinho com um pescador dentro. Ele entra no barco. Era Pedro. Ele pede para o barco se afastar para que ele ganhasse amplitude para falar para aquela população que o acompanhava. Ao final, ele pede que Pedro jogue as redes ao mar. E Pedro fala: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não veio nada. Teimoso, né? Joga a rede no mar. Quando Pedro joga, ele não consegue puxar a rede de tanto peixe, né? Pedro se prostra diante de Jesus. E Jesus fala para ele: de agora em diante serás pescador de homens. Eu não vou ler isso tudo, tá? Eu só trouxe aqui um pedaço do Evangelho. Tem até uma música de Eugênio Jorge, dos nossos irmãos católicos, que fala mais ou menos assim: Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciastes o meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. E aí a gente se pergunta, como assim? Pedro tinha família, Pedro tinha ofício, ele acabou de conhecer Jesus, ele larga tudo e vai seguir o mestre? Será que é tão simples assim? Aí Divaldo, através da psicografia de Amélia Rodrigues, nos traz o primeiro encontro entre Pedro e Jesus, antes da pesca milagrosa. Tá? Trigo de Deus, eu não sei se tem esse livro na biblioteca. Eu acho que tem, sim. Se não tiver, tem, já não? fica... Eu acho que tem. Então, quem quiser. Acho que eu já vi esse livro. Como é que se dá esse primeiro encontro? Pedro, como eu já falei aqui, era irmão de André. E André era amigo de João Batista. Lembra de João Batista, primo de Jesus?
E André já seguia João Batista, já seguia com João Batista Jesus, assistia as pregações e ele tentava trazer o irmão para assistir também. Tá? Isso tudo está aqui nesse livro, tá? Só que Pedro, ele já era, Simão, então, tá? Ele era um depressivo social, ele era cético, ele estava cansado daquela vida que eles levavam. Eles eram extremamente explorados, tá? Pela autarquia de Roma naquela época, cobravam altos impostos. Então eles ficavam naquela espera do Messias prometido, ele achava que Jesus era só mais um. Um dia, por insistência de André, ele vai assistir a pregação de Jesus, mas ele fala, vou ficar aqui de longe. Tá bem? Vai lá, vou ficar aqui de longe. E ele fica de longe assistindo Jesus pregar. Só que Jesus é Jesus, né, gente? Ele começa a ser atraído pelo magnetismo de Jesus. Ele vai perfurando aquela multidão. Quando ele se dá conta, ele está bem próximo do Mestre. Ao final das suas pregações, Jesus abençoava, distribuía as bênçãos às pessoas. E naquela época já muita gente estava atrás de milagre. Eis que tinha uma senhora com a sua filha, que era cega, e ela queria que Jesus tocasse a sua filha na esperança de que ela fosse curada. Só que ela não conseguia vencer a multidão. Pedro vê aquela cena, pega a criança no colo e leva até Jesus. Nesse momento, o olhar do mestre se cruza com o olhar de Pedro. Ele toca a criança, sua túnica toca Pedro, e nesse momento, ele fala para Pedro, Simão, eu te conheço de ontem. Esse é o primeiro encontro, depois vem a pesca milagrosa. Curioso como Jesus fala, Simão, eu te conheço de ontem. E como Jesus escolhia os seus apóstolos. Jesus não escolheu nenhum apóstolo pelo que eles eram. Como eu falei aqui, eles tinham muitos problemas. Tinha o traidor, tinha o zelote, tinha Tiago e João, que eram conhecidos como filhos do trovão. Todos eles tinham uma personalidade assim, bem parecida com a nossa. Com a nossa não, com a minha. Vou tirar vocês dessa. Jesus nunca escolheu os apóstolos pelos que eles eram, mas sim pelos que eles poderiam ser. Jesus sabia o que cada um ali podia ser. Onde é que se dá o nosso primeiro encontro com Jesus? Respondam isso aí no foro íntimo de vocês. O de Pedro foi aqui. Bom, dali em diante veio a pesca milagrosa. É difícil ficar parado, tá? Estou me segurando aqui. Quem foi meu aluno sabe. Dali em diante veio a pesca milagrosa. Pedro decide seguir com Jesus. E dentre os 12, haviam 3 que faziam parte do círculo íntimo dele. Tá? Era João, Pedro e Tiago. Eles vão participar de momentos únicos que os outros não participaram. Tá? Como o Getsemane, que a gente vai ver já já, o Horto das Oliveiras, a Transfiguração, a cura da filha de Jairo. Somente Pedro, Tiago e João entraram na casa de Jairo. A ressuscitação da filha de Jairo. Tá? E dentre esses 3, Pedro sempre assumiu uma liderança. Pela sua personalidade e também pela sua idade. Como a gente já falou aqui, ele era o mais velho dos apóstolos. Tá? A gente vai ver que Pedro, como foi falado aí por vocês, está sempre muito próximo, se não o mais próximo dos apóstolos, a Jesus. Um dos primeiros milagres de Jesus foi a cura da sogra de Pedro. Tá? A sogra de Pedro estava com uma febre alta, não se curava, estava cada vez mais prostrada, e ele pede ao mestre para ir até a sua casa para curar a sua sogra. Está lá em Mateus 8, 14 e 15. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desacamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. O que chama a atenção de vocês aqui nessa passagem? Me ajuda aí, gente, eu estou nervoso. Vocês me ajudem. Obviamente, eu tive 4 meses para estudar Pedro, e aí eu reli algumas vezes, e essa passagem em especial teve uma coisinha que me chamou muita atenção. Que ela levantou e serviu-os. Ela foi curada, ela levantou-se e imediatamente ela se colocou a servir. Caracteres da perfeição, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Elementos da verdadeira caridade, benevolência, indulgência, abnegação e devotamento.
servi-los. A gente pode considerar aqui a febre da sogra de Pedro, as nossas febres internas, os nossos problemas, as nossas provas, as nossas expiações. Jesus vem, toca a gente, cura a gente o tempo todo. Será que a gente está servindo Jesus como deveria? Outro questionamento para ficar no foro íntimo, tá, gente? Podem ter certeza, como eu estou aqui há 4 meses estudando, estou cheio de questões aqui fervilhando. Vou dividir isso um pouquinho com vocês, tá bem? Pedro recebe um novo nome, outra passagem. Não vou ler isso tudo também, que é muita coisa, a gente não tem esse tempo todo. Jesus pergunta para os apóstolos, quem que a galera aí está dizendo que eu sou? Tá? Aí Pedro já fala. Ele sempre tomava a frente para responder, tá? Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Há quem diga que não tem reencarnação na Bíblia. E aí Jesus pergunta para ele, vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que acontece aqui, gente? Na verdade, a tradução ele fala, tu és Cefas, ou Kefas, tá? Que em aramaico significa Petros. Desculpa. Kefas e Cefas em aramaico. Na tradução em grego significa Petros, pedra, tá? Rocha, firmeza, tá? A mudança de nome é um ato simbólico. É como se fosse um batismo espiritual. A gente ainda vê algumas religiões fazendo isso até hoje, tá? Os papas, quando são eleitos, tendem a mudar de nomes. As freiras, quando fazem os seus votos, tendem a mudar de nomes também. E na Bíblia a gente encontra algumas passagens que retratam essa troca de nome, esse batismo espiritual. Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel, Saulo vira Paulo mais tarde, tá? E Simão vira Pedro. Claro que eu trouxe um trechinho aqui da série queridinha de vocês, The Chosen. Eu não assisto, mas fiquei sabendo que tinha essa cena e tratei de procurar, tá? Quando Pedro andou sobre as águas com Jesus, tá? Vou dar uma acelerada, a hora aqui passa muito rápido, já estou preocupado. Mas eu peço que vocês prestem atenção na sutileza que tem nessa cena. É uma cena que o momento dura um único segundo e vocês vão entender do que eu estou falando. Só para contextualizar, esse momento vem logo depois da multiplicação dos pães, tá? A multidão estava empolvorosa, Jesus já estava extremamente famoso, é o cara que faz milagre, todo mundo queria milagre, todo mundo estava atrás de Jesus só para isso, tá? Jesus resolve se afastar para o outro lado da Galileia com os apóstolos, e aí em algum momento ele se afasta inclusive dos apóstolos para orar, tá? Nesse momento eles estão navegando, estão no barco, cai uma grande tempestade, o mar fica extremamente revolto. Vamos ver como os apóstolos estavam. Vou passar porque... Jesus? Como impossível? Como pode ser a segunda coisa mais incrível que eu vi hoje? A primeira tinha sido a multiplicação dos pães. Isso surpreende vocês? Não aprenderam nada hoje? Se é você, me mande ir ao seu encontro sobre as águas. Olha como era abusado. Se você tem que dizer, me mande sair deste barco. Você tem fé para andar sobre essas águas? Com certeza. Você pode fazer o que quiser. Me mandar a água me segurar. Eu andarei sobre ela. Se eu te chamasse até mim, você sairia com fé? Sim!
Então venha a mim. Não. Fica lá, Simão. Espera, Simão. Não, Simão. Você vai. Simão, vai. Não, cuidado. Você ainda tem fé? A fé não tem sido meu problema. Eu abri mão de tudo para te seguir. Por que você acha que eu permito promoções? Eu não sei! Elas provam que a sua fé é genuína. Elas te fortalecem. Não está. Deus, não está. Eu peguei você, mas eu peguei você. Paulo de pouca fé. Por que duvidou? Só para a gente seguir. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro, mais uma vez, se mostrando impulsivo. Se é mesmo você, me faça andar sobre as águas. Ao mesmo tempo, cheio de fé, ele anda sobre as águas. Eu não sei se vocês notaram, enquanto ele está com os olhos fixos em Jesus. Claro, gente, que isso aqui é uma série ficcional, tá? Tem a sua licença poética. A gente precisa ressaltar isso. Eu nem assisto, não conheço a série a fundo, eu trouxe para ilustrar, tá? Mas no momento que Pedro tem os seus olhos fixos em Jesus, ele anda sobre as águas. Não sei se vocês notaram, no momento que ele desvia o olhar, ele sucumbe. Ele cai, ele afunda. Isso acontece com a gente o tempo todo. Quando a gente está com a nossa fé firme, quando a gente está com os nossos olhos voltados para Jesus, a gente vai atravessar a água que for, gente. Não estou dizendo que vai ser fácil, não. Mas em algum momento, quando a gente tira o nosso olhar do espiritual e foca no material, quando a gente olha para a água, quando a gente olha para a tempestade, a gente vai afundar. E ainda assim a gente vai pedir socorro e Jesus vai fazer o quê? Vai estender a mão e vai te socorrer. Quando Pedro confia, ele faz o que chamam de impossível, ele anda sobre as águas. Sempre tentando fazer um paralelo aqui com a nossa doutrina. Capítulo 19 do nosso Evangelho, a fé transporta montanhas. Dá uma lidinha lá quando a gente fala das condições, a condição da fé inabalável. A fé inabalável encara a razão face a face e depende da nossa busca pela compreensão das leis divinas. Não é sobrenatural, não é milagre, é Jesus, gente. É Deus, é Jesus, é lei divina. A gente só precisa compreender isso. E a nossa doutrina busca a compreensão através da razão. Falamos disso no nosso estudo, né? Semana passada. Estou trazendo aqui recortes da vida de Pedro para propor certas reflexões, tá bem, gente? Pedro tenta impedir a crucificação. Outra passagem lá do Evangelho. Jesus faz o primeiro anúncio lá da sua paixão. E Pedro começa a interpelar. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Jesus responde o quê para ele? Para trás de mim, Satanás. Obviamente aqui, Jesus não quis chamar Pedro de Satanás, tá? A gente vai entender isso já já. Jesus, nesse momento aqui, é um grande fazedor de milagres. As pessoas queriam ver fenômenos. Estava na agenda de Jesus a crucificação, o Calvário. Não havia quem o desviasse desse caminho. E ele quis, tá? Não pensem vocês que Jesus não tinha livre-arbítrio, porque ele tinha. Ele sabia o
que ele estava fazendo aqui. Ele sabia qual era a sua grande missão. Nesse momento, quando ele chama Pedro de Satanás, é porque Pedro quer desviá-lo da cruz. E aí ele tem uma linguagem metafórica aqui. Qualquer tentativa de desviar o Cristo do seu destino não é o bem, não está no propósito de Deus. A crucificação estava na agenda do Cristo. Ele precisava cumprir a sua missão. Está lá, ó, o Livro dos Espíritos, questão 920. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? O que vocês acham? O que vocês acham que os espíritos responderam? Sim ou não? Não, os espíritos são categóricos. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Não adianta, gente. Se o nosso caminho for a cruz, a gente tem que abraçar e seguir. Jesus disse aqui, ó. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso não significa que a gente vai ser infeliz, pelo contrário. No mundo tereis provas e expiações. Então a gente tem que estar aqui muito consciente disso, tá bem? É isso aqui que Jesus está ensinando para Pedro nesse momento. No momento que ele fala, tenha compaixão. Não, eu tenho que passar. Minha agenda, a crucificação está na minha agenda, eu vou cumprir. Esse é o meu grande plano para o mundo. Transfiguração. A transfiguração é quando Jesus leva lá os três mais íntimos dele, tá? Pedro, João e Tiago, lá para o Monte Tabor. E transfigura-se diante dele. Seu rosto resplandece como o sol, suas vestes se tornam brancas como a luz. Ao seu lado aparecem Moisés e Elias, representantes o quê? Da lei e dos profetas, confirmando a profecia de que o Messias viria. Tá? E estando ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me comprazo. Escutai-o. Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Quando eles ouviram a voz de Deus, ficaram com medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhe e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Olha quanta riqueza a gente tem nessa passagem aqui, quanta riqueza de informação. Vamos lá. Primeiro, perispírito puríssimo de Jesus, que se faz resplandecente como o sol. Tá? Confirmação da sua missão aqui na Terra. Não vem com essa não, Pedro, eu vou cumprir a minha missão. Está aqui a lei e está aqui a profecia. A mediunidade dos apóstolos. Eles viram Moisés e Elias. Tá? A gente consegue ver aqui no milagre da transfiguração os princípios da doutrina espírita, que são quais? Quais, seu Rubem? A existência de Deus, eles ouviram a voz de Deus. A imortalidade da alma, eles viram Elias, eles viram Moisés. A comunicabilidade dos espíritos, eles viram eles se comunicando. A pluralidade dos mundos habitados. A gente só não vê a reencarnação, mas todo o resto a gente viu. Tá? O que Jesus estava fazendo aqui? Preparando eles para o derradeiro momento da paixão. Nada mais era do que o fortalecimento da fé. Basicamente, Jesus estava ensinando aqui para os seus três mais íntimos o seguinte: a vida não é isso aqui não. Eu estou mostrando para vocês o que vem depois. O que me chama a atenção, a voz do Pai. A ele ouvir quando Deus fala, os discípulos, com medo vão ao chão. Que medo é esse que a gente tem de Deus? Eu acho que a gente é ensinado desde muito cedo, né? Não faz isso porque Papai do Céu briga. Papai do Céu fica zangado. Cuidado com esse tipo de coisa quando a gente fala para as crianças. Porque por muito tempo eu achei que Deus era brigado comigo. Não era eu que era brigado com ele, não. E aí, não tem mais para onde correr. Jesus sabia que o momento estava chegando. Eis que eles vão para Jerusalém. Tá? E aí em Jerusalém, eles são recebidos num clima de muita festa e hostilidade ao mesmo tempo. Festa em decorrência da Páscoa dos judeus, tá? E hostilidade porque já havia um plano político-social para prender Jesus, tá? Jesus está lá no cenáculo, pede para os apóstolos já prepararem
o jantar da Páscoa, que é a última ceia, a gente vai ver já já. Era costume dos judeus se higienizarem antes da refeição, tá? Como eles estavam vindo de Betânia, eles tinham que higienizar os pés por conta da poeira, tá? Só que quem fazia isso, normalmente, era o escravo mais humilde que tinha naquele lugar. Só que estava Jesus e os apóstolos. Ninguém se prontificou a lavar os pés uns dos outros. O que Jesus fez? Pega uma bacia d'água, cinge-se de uma toalha, se prostra e começa a lavar os pés. É estranho, não é, gente? Vou falar uma coisa para vocês. Todo ano a gente dá aos sábados aqui um curso de cuidador de idosos. A casa fica bem cheia como está hoje. Uma vez sábado, o Giovan, que é o presidente do centro, está sempre bonitão assim, terno e gravata. Uma vez acabou o curso, eu vi ele lavando o banheiro. Esfregando o banheiro mesmo. Eu achei estranhíssimo. Como assim, o presidente da casa esfregando o banheiro? Já vi a Dona Rosa na cantina algumas vezes. Como assim, a vice-presidente da casa servindo? Que problema tem nisso? O problema está em mim. Jesus aqui está ensinando isso. Ele é o mais poderoso, ele se coloca na condição do mais humilde, do escravo mais vil. E se coloca a lavar os pés. Tá? Nesse momento ele já tinha anunciado a paixão. Tá? Já tinha havido o primeiro anúncio da paixão. E os discípulos estavam preocupados em quem ia ser ali, o herdeiro da palavra, que ia levar, ia seguir adiante. Eles estavam disputando a coroa. Jesus já estava pensando na cruz. Enquanto isso, eles disputavam a coroa da substituição. Tá? Jesus aqui está ensinando pelo exemplo. E aí, mais uma vez, Pedro vem e questiona. Pedro chega em Jesus e fala assim: Senhor, tu vai me lavar os pés? E aí Jesus responde: o que eu faço tu não sabeis agora, saberás depois. Eu não vou nem entrar no mérito do significado espiritual do lava-pés, tá? Eu tô aqui falando do significado material da coisa, tá? O espiritual daria mais uma palestra aqui. E aí Pedro fala: tu nunca me lavarias os pés. E aí Jesus fala para ele: se eu não te lavar os pés, tu não vai ter parte comigo. E aí o que ele fala? Então não lava só o meu pé não, me lava a cabeça, me lava a mão, me lava tudo. Olha como Pedro oscila, como ele vai de um extremo ao outro, sempre. Né? O que Jesus está ensinando aqui? Ele está dando uma lição de humildade. Se livra do teu orgulho, se livra da tua vaidade, se prostra diante do teu irmão, lava o pé do teu irmão. Se eu que sou o maior estou me colocando no lugar do menor, quem és tu? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. A verdadeira elevação espiritual se alcança com a prática da caridade. Não existe caridade sem doação, sem amor, sem humildade. Vimos lá na cura da sogra de Pedro, né, os 4 elementos principais da caridade. Tá? E aí, passada essa lição, a última ceia. Jesus anuncia a proximidade da paixão, anuncia a traição, um de vós há de me trair, e aí começa aquela confusão entre os apóstolos, quem vai ser, quem vai ser. Jesus deixa um último mandamento, um novo mandamento para eles: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Chama Pedro no canto depois dessa confusão toda e vai falar para ele: tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Eu vou te negar, Jesus? Que isso? Eu morreria por ti. É isso que ele responde. Ele promete lealdade. Jesus fala para ele: tu vai me negar. Ele promete lealdade a Jesus. E aí, mais uma vez, a nossa doutrina nos preenche esses hiatos que a gente ainda encontra na Escritura. Esse livro aqui tem disponível na biblioteca. Estou devolvendo, em 4 meses comigo, vou devolver. Ele traz uma riqueza de detalhes sobre esses momentos derradeiros da vida de Jesus. A última ceia. Depois que Jesus fala para Pedro que vai ser negado por ele, tá? Pedro fica inquieto. E aí ele fala para ele: julga-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto, eu sou mau, eu vou te negar? Ficou ofendido com Jesus. E aí Jesus, de forma doce, responde para ele: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos,
Mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Gravem essa frase. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Jesus está falando para ele aqui o seguinte: você não vai me negar porque você é mau. Você não vai me negar porque você é covarde. Você vai me negar porque você é humano. Você é frágil. Faz parte da condição humana. E aí vem o Getsemane, o horto, também tem com riqueza de detalhes relatado aqui no Boa Nova. Tá? Jesus se recolhe, leva os 3 mais próximos dele, João, Pedro e Tiago, e só pede para eles uma única coisa: o momento está chegando, vigiai e orai. Tá? Jesus, nesse momento, estava extremamente angustiado. Nas Escrituras, há relato de que Jesus chegou a suar sangue, tamanha angústia que ele estava naquele momento. O que os apóstolos fazem? Dormem. Eles dormem. A gente está diante da batalha mais derradeira da humanidade. A gente está diante do momento em que tudo vai mudar. E os apóstolos dormem. Jesus só pediu para eles vigiarem e orarem. Nada mais. E aí, os soldados chegam com Judas, aquela história toda que a gente já conhece. Um dos soldados, chamado Malco, quando vai pegar Jesus, Pedro lança a espada e corta a orelha de Malco. Possível, como sempre. Jesus manda Pedro guardar a espada, quem com a espada fere, com a espada será ferido. E Jesus faz o quê, gente? Cura Malco. Jesus sabia para onde estava indo, Jesus cura Malco. Vale ressaltar aqui que Jesus se entregou, tá? Jesus não foi preso, não. Não prenderam Jesus. Ele sabia, lembra? Ele sabia e ele foi para lá. Ele se entregou. Vocês acham que ele não tinha condições de sair daquela situação? Ele se entregou. Ele sabia que ele precisava viver aquilo, tá? E aí, então, ele é levado para o Sinédrio. Nesse momento, os apóstolos se dispersam, todos com muito medo. Só quem fica de perto é Pedro e João, tá? Eles se infiltram ali no Sinédrio, que é o pátio ali do sumo sacerdote, a autoridade máxima dos judeus. Jesus estava aprisionado numa cela, quer dizer. Desculpa. Quantas vezes que a gente não dorme no Getsemane? Fica essa reflexão para vocês aqui também. Quantas vezes a gente tem que vigiar e orar e a gente se perde, a gente dorme? Quantas vezes a gente deixou de orar por um amigo, por um familiar, ou porque a gente está cansado, ou porque a rotina engole a gente mesmo? Quantas vezes você dormiu no Getsemane? Fica a reflexão aqui, tá? Aí, João vai buscar Maria. Pedro é o único que fica ali, no Sinédrio, acompanhando aquela movimentação. Jesus está aprisionado numa cela. Negar Jesus é muito forte, né, gente? Alguém aqui já negou Jesus? Alguém aqui já negou Jesus? Não, que bom. Que bom, que bom. Boa nova. A primeira negação. Uma das servas do sumo sacerdote, ali pelo Sinédrio, olhou para Pedro e falou: não és tu um dos companheiros deste homem? Ele responde: estás enganado, não sou. Fingindo despreocupação, Pedro se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares que estavam sentados em volta de um braseiro, prestem atenção aqui, braseiro ou fogueira, se aquecendo porque estava muito frio, tá? E aí, mais uma vez, uma pessoa reconhece Pedro e fala: vieste socorrer o teu mestre? E ele responde: que mestre? Nunca fui discípulo desse homem. Segunda negação. A noite ia adiantada, alguns servidores vieram trazer bilhas de vinho. E aí um deles reconhece Pedro novamente e fala: é este, é bem aquele discípulo que nos atacou com uma espada entre as árvores do horto. Simão ergue-se pálido e protesta: estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. A terceira negação. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes. Pedro
sai do sinédrio, se coloca lá fora. Nesse momento ele escuta os galos cantando e chora amargamente. Chora compulsivamente, chora amargamente. E aí ele lembra, isso aqui, ó. Jesus falando para ele, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Mais uma vez, gente. Alguém aqui já negou Jesus alguma vez? A gente nega Jesus quando a gente vai no movimento contrário a tudo aquilo que ele ensina pra gente. A gente nega Jesus quando a gente vê um irmão com fome e não dá de comer. A gente nega Jesus quando a gente vê um irmão com frio e não acolhe. A gente nega Jesus quando a gente fala mal do nosso irmão. A gente nega Jesus quando a gente faz fofoca. A gente nega Jesus quando a gente mente. E olha que eu tô falando de coisa corriqueira, tá? Só hoje eu já neguei Jesus umas 10 vezes. E eu tava me preparando para estar aqui. Vou repetir a pergunta. Alguém aqui já negou Jesus? Vou levantar a mão. Sim. Calma que tem jeito. Calma que tem jeito, tá? O Pedro, ele é o símbolo da nossa natureza, ambígua, contraditória, tá? Ele chega nas alturas mais sublimes, ele desce aos vales mais profundos, ele faz declarações ousadas, ele promete lealdade, e aí ele tem a postura covarde que ele teve na negação. Ele promete fidelidade, nega Jesus. Ele faz avanços o tempo todo, afinal ele caminhava com o mestre, como um dos mais chegados, mas ele também retrocede muito. Pedro é o apóstolo que mais me incomoda. Comecei o estudo falando isso. E não é por nada disso. Vocês vão entender por que Pedro é o apóstolo que mais me incomoda. Pedro é espelho, o sangue de Pedro corre em nós, seu coração bate no nosso. Será que somos todos Pedro? Ainda assim, não é por isso que ele é o apóstolo que mais me incomoda, tá? Vamos lá, a hora aqui passa muito rápido. Dá um desconto. A cura de Pedro. Passados 3 dias, as mulheres vão ao túmulo. Jesus ressuscitou. Os discípulos migram para Galiléia. E aí Pedro, recolhido até então, precisava voltar ao seu ofício, precisava trabalhar. Pega seu barquinho, vai com os apóstolos, os demais apóstolos, voltar ao seu ofício de pesca. Estão lá na Galiléia de volta. E aí mais uma noite de pesca falida. Não pescaram nada. E aí eles estão regressando. Ao longe eles veem na praia uma figura, uma fogueira acesa. Quem é aquele homem? E aí é Jesus. Jesus pergunta, estás com fome? Venham. Aí um dos apóstolos reconhece e fala, é Jesus. Pedro não espera o barco chegar na praia, tá? Ele se atira ao mar e vai nadando, correndo até Jesus. Percebam a sutileza. Percebam a sutileza desse momento. Será que isso aqui não lembra a pesca milagrosa que a gente falou lá atrás? Jesus manda eles lançarem a rede à direita e pescar. Eles falam, a gente não pescou nada a noite toda. Lançai as vossas redes. Mais uma vez, 153, sei lá quantos peixes, não lembro mais de cabeça. Uma pesca farta. Jesus recria o encontro do chamado nesse momento, a pesca milagrosa. Uma outra coisa, ó, o braseiro, a fogueira. No Novo Testamento, a palavra braseiro ou fogueira, dependendo da tradução, só tem escrita por 2 vezes. Uma delas é quando Pedro senta-se à roda dos escarnecedores, e a outra é quando Jesus se encontra com Pedro. Tá? Jesus lembra o início, a pesca milagrosa. Jesus lembra o momento da negação. Em algum momento, Pedro finalmente consegue ficar a sós com Jesus. E o que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais que os outros? Essa é a primeira pergunta. Sabes que eu te amo, Senhor. Por que mais que os outros? Jesus, nesse momento, está trabalhando o quê? A vaidade, o orgulho de Pedro. Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, entristecido, sabes que eu te amo. Vocês sabem qual foi a resposta de Jesus para a réplica de Jesus para essas 3 respostas de Pedro, né? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, meu Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se ele o ama?
Vocês conseguem entender o que Jesus está fazendo aqui nesse momento? Jesus está curando o coração de Pedro. Jesus em nenhum momento foi tomar satisfações com Pedro. Eu te falei que você ia me negar. Por que você fez isso? Jesus não quer saber. Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, vai servir, meu filho. Vai dar amor. Foi isso que eu te ensinei. E aí vem o soerguimento de Pedro. O caminho de volta. Emmanuel nos diz que Pedro havia negado Jesus, mas erguia-se a cada dia para o encontro do Mestre. Ele se mostra um verdadeiro cristão. Há relatos. Ele funda a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era uma instituição que depois ganha muitas filiais, inclusive depois Paulo, que é uma outra história que, se você me permitir, eu venho contar. Paulo segue adiante, mas a Casa do Caminho era algo parecido assim com um SEAB, sabe? Um hospital de almas. E também era onde os cristãos se escondiam, né? Porque até então eles estavam com muito medo dos judeus. Pedro institui o cristianismo primitivo e se torna um verdadeiro cristão, levando a palavra do seu mestre a todos os cantos. Pedro finalmente se reergue. E é por isso que Pedro é o apóstolo que mais me incomoda. Não é porque ele erra. É porque ele ensina o tempo todo como fazer o caminho de volta. E é difícil pra caramba, gente. É difícil pra caramba. Negar Jesus é fácil. O difícil é apacentar as suas ovelhas. E é só por isso que Pedro é algo que me incomoda, sabe por quê? Porque ele me faz olhar para o espelho da vida o tempo todo. E me faz ter uma necessidade urgente de reforma íntima. É isso que a gente faz aqui. É isso que Pedro nos ensina o tempo todo. Só para a gente acabar, falar da desencarnação. Em algum momento ele vai para Roma encontrar Paulo, tá? Para traçar lá as diretrizes de uma filial da Casa do Caminho. E aí ele é preso, tá? Ele é preso e é condenado à morte, à crucificação. Só que ele faz um pedido. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como mestre, tá? Ao caminho da cruz, ele reencontra Malco. Lembra o soldado que ele cortou a orelha? E aí ele se prostra diante de Malco e pede perdão por ter feito isso. Mais uma lição aqui. Até o último momento da nossa vida é possível se arrepender. Até o último momento da nossa vida é a hora da gente se reconciliar com os nossos inimigos. Tá bem? Ele finalmente é crucificado de cabeça para baixo, como havia pedido. Só que Pedro não morria, tá? Crucificado, passava o tempo, ele estava lá agonizante. Um dos soldados romanos, chamado Sertório Aniceto, já irritado com aquela situação, pega uma pedra pontiaguda, e atira contra a cabeça de Pedro e fala: morre, bruxo! A pedra lhe atinge a fronte, finalmente Pedro desencarna. E aí adivinha quem foi receber Pedro, gente? Jesus. Jesus recebe Pedro, Jesus leva ele para um descanso merecido e para entendimento, né, do plano espiritual. Passado um tempo de convivência já no plano espiritual, Jesus fala para Pedro o seguinte: ó, preciso ir. E aí Pedro: como assim, mestre? Para onde vais? Jesus olha para a terra, olha para Pedro e fala assim: enquanto tiver um espírito agonizante, gemente na terra, há trabalho a ser feito. E aí Pedro pede para ir junto. A tarefa cristã é muito fácil de começar. É fácil. Jesus entusiasma a gente. A gente chega aqui com fome. A gente chega aqui querendo. Eu, quando comecei há 4 anos atrás, só 4 anos, eu queria estudar, eu queria me jogar nessa banheira chamada Jesus. Depois é difícil continuar, tá? É difícil. É difícil porque aí vem a nossa consciência, a gente começa a ter entendimento, e aí fala: será que vale a pena? Não vale? Chegar ao fim é crucificar-se. É isso que Emmanuel nos traz. Calma. Só para finalizar, Pedro chega à terra com Jesus, e o primeiro lugar que ele vai é o seu túmulo. Quem ele encontra lá no seu túmulo? Sertório Aniceto, o soldado que lhe atirou a pedra. Tá? Nesse momento, já conhecendo
as lições do mestre, ele está convertido, arrependido, pedindo perdão a Pedro e pedindo que ele curasse a sua filha, que ardia em febre. E Pedro realiza esse primeiro milagre depois da desencarnação. Tá? Ele cura a filha de Sertório Aniceto. Então, Pedro nos mostra o tempo todo que só existe um caminho: servir, trabalhar. Tá? E eu não estou falando aqui de nada material, gente. Eu cheguei há 4 anos nessa casa. Eu sentei aqui onde está esse rapaz. Mal, depressivo social como Pedro. Eu não falava com a minha família, eu não tinha mais amigos. Eu queria acabar com a minha vida, eu não tenho problema nenhum em falar isso para vocês. Essa casa aqui me salvou. A Ieda que está ali, me via de longe, sempre choroso, me chamou. Eu lembro que teve uma vez, eu nunca te falei isso, Rose, que está aí. A Rose uma vez me viu chorando muito e ela falou assim, ela nem era trabalhadora da casa ainda. Eu não te conheço, mas eu posso te dar um abraço? Aquele abraço salvou a minha vida naquele dia. A gente não sabe, mas a gente pode salvar a vida de alguém com um abraço, com uma palavra, com uma escuta. Isso é caridade, isso é doação, isso é Pedro. Agora a gente vai fazer aqui uma surpresinha para vocês. Os meus amigos Cláudio e Ricardo, que são a dupla preferida do Thiago, não o Giovanni e Rosa, não. Chamar meu companheiro de vida, Gabriel, minhas amigas Márcia e Aline. Prestem atenção, eu sei que a gente está com o horário um pouquinho estourado, prestem atenção na letra dessa música. Buscar
Agora eu quero todo mundo cantando, tá bom? Vamos lá. Ó. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enxergar de almas no reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enxergar de almas pro reino de Deus. Eu simples ser um pescador chamado por Deus a buscar outro mar. Meus irmãos, a paz de Jesus. Desejo a todos vocês a paz e o amor de Jesus e, sobretudo, o soerguimento e o caminho de volta de Pedro. Obrigado. Viu? Eu não falei? Eu não falei? Que quando o trabalho aparece, o trabalhador está pronto? Bom, sem comentários, né? Só alegria e muita responsabilidade com o que foi dito nessa noite. Fica aí a mensagem aos internautas. Por favor, né? Não percam essa palestra. Divulguem bastante para que outras pessoas possam aproveitar tudo aquilo que nós estudamos essa noite. Boa noite.